Sou a professora Juliana Araújo e vim aqui para ministrar a disciplina Educação à Distância. Como nós já tínhamos combinado, a nossa disciplina será dividida em partes. Essa nossa disciplina será dividida em 3 partes. Vamos dar início hoje à nossa parte 1. Sou a professora Juliana Araújo, sou formada em Pedagogia, pós-graduada nas áreas pedagógicas. No nosso primeiro slide está o nome da nossa faculdade, da nossa disciplina, a referência a qual parte iremos trabalhar hoje. Tem todos os meus dados em relação à minha especialização, que sou especializada, sou especialista, o e-mail, caso vocês possam recorrer a algum material ou enviar algo para mim, e tem o meu WhatsApp, caso alguém queira entrar em contato comigo. Vamos lá, dar início à nossa disciplina. Falar de educação à distância é a gente falar de todo esse nosso cenário, desse novo posicionamento em relação à educação, dessa nossa nova forma de estar presente em sala de aula. A educação à distância, ela já vem sendo pregada há anos, ela já vem sendo trabalhada há anos. Então, a gente vem transportando esse processo, né, de uma forma menos agressiva, de uma forma menos chamativa, para que ela seja implantado e para que ela seja aceita dentro desse mercado educacional. Então, a gente fica se perguntando como é que os alunos vão se adaptar a essa nova forma. Da mesma forma, a gente faz a pergunta como é que os professores irão se adaptar? Através de treinamentos, através de formação. Então, a educação à distância, como a gente vem falando, ela tem princípios e tem características marcantes. Nós sentimos essa dificuldade, nós sentimos essa necessidade, né, de expandir esse processo educacional e, ao mesmo tempo, nós nos sentimos coagidos porque nós não temos os treinamentos adequados. A educação à distância, caracterizada como EAD, em caixa alta, no Brasil, ela é considerada, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem. Você vai aprender se ensinando, você vai aprender com as informações do professor, mas vai aprender de uma forma meio que sozinho, tendo uma tutoria, tendo um auxílio do professor, que é o que acontece com os nossos encontros. Como a mediação de recursos didáticos adequados, né, sistematicamente organizados, cronometrados, seguindo um cronograma, que é o que a gente faz, apresentados em diferentes suportes de informações, sendo que pode ser na plataforma, sendo que pode ser através dos fóruns, através dos grupos de debate, através das videoaulas, através de aulas interativas, a gente vai estar apresentando a disciplina ao qual vocês vão estar estudando, utilizando o isoladamente ou combinado, né, com o grupo, com o professor e vinculados pelos diversos meios de comunicação. A gente tem que entender que a educação à distância, ela não só é meio de informatização, através do computador, através do celular, através do tablet. Antigamente, os ensinos eram através do rádio, através de correspondência, os cursos EADs eram por correspondências, né? Chegava o pacote em sua casa, você respondia as provinhas, as atividades, enviava de novo pelo correio, recebia a sua nota, então você fazia aqueles cursos. Tem também os telecursos através da televisão, então há diferentes formas de utilização da tecnologia, onde a gente não deve caracterizar a tecnologia apenas como sistema de computador, da informatização. São todos os processos que nos ligam a esse mundo globalizado. Então, todos esses processos são caracterizados como meios tecnológicos. O conceito de EAD, como a própria EAD vem sofrendo, né? Então, o processo de EAD, com a própria EAD, como a gente caracteriza, ela vem sofrendo alterações, a gente vê,
de 2020 para 2021 foi um salto gigantesco em relação a esse processo educacional, à medida que novas teorias, novas mídias, novos métodos de ensino estão sendo desenvolvidos. Então, quanto mais a gente necessita, quanto mais a gente busca, quanto mais o EAD se encontra em ênfase, mais ele vai buscando espaço, ele vai criando novas formas metodológicas, novas formas midiáticas, novas teorias e vai se desenvolvendo e formalizando isso dentro de sala de aula, né? Caracterizando isso em sala de aula. A história do EAD no mundo surgiu onde os primeiros registros de origem do EAD datam de 1928. Certamente a realidade era bem diferente das que a gente conhece hoje, mas a essência do EAD ainda é a mesma, tá? O ensino à distância, o aluno no seu espaço e o professor no espaço dele. A história, ela é relatada que um professor um professor americano chamado Caleb Phillips, enviava a carta aos seus alunos com conteúdo sobre taquigrafia. O ensino por correspondência permitia que o estudante fizesse as suas próprias rotinas de estudos, como também acontece hoje em dia. Garcia Lamas, na apostila Fala de Lamas, um autor, ele define que a educação à distância é como sendo uma estratégia educativa, e é, na realidade, uma estratégia, uma forma de educar, baseada na aplicação da tecnologia à aprendizagem. Nós temos que entender que a tecnologia ela é uma base de apoio aos recursos pedagógicos, à utilização pedagógica. Ela não pode ser usada sob total uso. Nós também, como professores, devemos utilizar os nossos recursos pedagógicos em cima. A tecnologia é uma ferramenta de apoio, né? Essa aplicação à aprendizagem, sem limitação de lugar, sem limitação de tempo, ocupação ou idade dos alunos. Hoje nós trabalhamos essa tecnologia de uma forma que veio de uma forma muito rápida, né? Ela veio com muita força, devido à nossa necessidade atual. E nós estamos tentando nos adaptar ainda, porque a nossa educação tecnológica ainda é muito arcaica, ela não é tão falada dentro desses processos educacionais, mas a gente vem tentando nos superar, né? Tentando superar essas falhas que houve durante o nosso processo educacional. E os nossos alunos já estão tendo a chance de futuramente não utilizar dessas falhas que a gente teve na infância, eles estão aprendendo a desenvolver esse processo tecnológico, usando no dia a dia. E a gente tem que ver que os nossos alunos, eles são bastante antenados em relação a esse recurso tecnológico. E nós, como professores, devemos nos atualizar diariamente em relação a esse processo. Lamas ainda trata a educação à distância como uma estratégia educativa que utiliza a tecnologia como uma ferramenta de apoio pedagógico. Tecnologia, ela está sendo, ela está que não restringe, né? Ela está caracterizada, ela não restringe a EAD ao uso do computador apenas, mas utiliza diversos meios. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala da utilização. A tecnologia, ela é uma forma de informar, né? Uma forma de formar e informar. Então, ela tem diversos meios que ela pode ser utilizada através de cartas, textos impressos, a rádio, os telecursos, né, a televisão, os cursinhos colocados na mídia, na TV, entre outros meios de comunicação, onde fala dessa tecnologia, onde fala desse estudo, onde fala dessa educação. E o que é tecnologia? Nós vamos entender.
A tecnologia, teoria geral ou estudo sistemático sobre técnicas, processos, sobre métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Então, a tecnologia, ela vem como um processo, como técnicas que a gente absorve, como métodos que a gente consegue desenvolver, né, por meio do instrumento que é o computador, por meio do instrumento que é a televisão, a rádio, as cartas, as correspondências, né? Os cursos por correspondências de um ou mais ofícios, né? Ofícios profissionais, como se fala, ou domínios de atividades e de habilidades humanas. A origem da palavra tecnologia, na sua etimologia, está na palavra grega tecnologia, de forma escrita de forma grega, que significa tratamento ou dissertação sobre uma arte, sobre algo que você desenvolve, sobre alguma habilidade, exposição das regras de uma arte. É formada a partir do radical grego tecno, que vem de tekné, significa arte, artesania, indústria, ciência, e do radical grego logia, que vem de logos, que significa linguagem ou proposição. Dentro da tecnologia, nós temos uma linguagem ao qual nós vamos desenvolver algumas habilidades, algum ofício, algum domínio humano, ok? E dentro da educação à distância, qual é o real papel dos alunos? Porque os alunos estão sujeitos. O que o aluno deve fazer, né? Como é que se caracteriza esse aluno de EAD? Nossos alunos de EAD, nos alunos de EAD, desenvolve algumas características. Quais são essas características? Que o aluno tem, por obrigatoriedade, desenvolver, senão ele não consegue seguir a esse conceito, a essa dinâmica da educação à distância. A autonomia, onde o aluno ele vai ter que ter a responsabilidade, vai ter que ter esse direcionamento, por mais que tenha um cronograma, por mais que tenha todas as partes da disciplina, por mais que tenha a orientação, a tutoria de um professor, a orientação, as aulas do professor, mas esse aluno ele tem que ser autônomo, ele vai ter que se organizar. Então, entra a sua capacidade de auto-organização com os seus horários, com suas atividades, porque a plataforma vai cobrar, o professor vai cobrar, a própria faculdade vai lhe cobrar. Então, vai ter tudo isso que o aluno vai ter que atender a essas necessidades da própria aula dele, do próprio aluno. O aluno vai ter que ser disciplinado muito mais do que o aluno que estuda presencial, porque ele vai organizar o seu horário de estudo, ele vai organizar o seu material de estudo, ele vai organizar o ambiente, né? Então, o aluno vai ter que ser disciplinado a atender às necessidades dele e do próprio curso. Ser determinado, porque muitos alunos não conseguem se adaptar, mas ele vai ter que ter autoadaptação ao conteúdo, à aula, a esse mecanismo de ensino, e tem que ter uma autogestão. Ele vai gerir esse conhecimento, ele vai gerir essa plataforma, ele vai gerir todos os conceitos e conceituações, todos os processos desse mecanismo educacional. Então, é o papel do aluno se autofirmar, se ter autonomia, direcionamento, né? Comprometimento com o que ele vai fazer. Então, o aluno, ele cresce muito quando o aluno estuda EAD, ele cresce muito quando se fala em responsabilidade, porque ele vai ter que se prender a um determinado horário e estudar realmente
praticamente sozinho com o professor, dando as orientações por trás de todo esse cenário educacional. E dentro desse conceito tem o papel do professor também. Como é que a gente vê o professor dentro do processo de EAD? Quais são os mecanismos? Qual é o real papel do professor dentro do processo do ensino EAD? O professor de educação à distância abandona o método de ensino tradicional, né, que está à frente de um quadro com seus alunos, tendo a rotina de ministrar aquela aula metodicamente, da forma dele, como uma mera transmissão desse conhecimento, e ele se volta, né, para ser um pesquisador, porque o aluno do EAD, ele se informatiza, ele busca, ele tem todas as ferramentas a seu favor de pesquisa, de orientação, então ele vai cobrar muito mais do professor, em que participa nas pesquisas dos seus alunos, ele vai ter que ajudar o seu aluno a pesquisar, ele vai ter que entrar na plataforma na hora certa, ajudar o aluno a refletir, ter nas suas práticas pedagógicas todo um processo diferenciado do que é o ensino tradicional, do que é o ensino presencial em sala de aula. Ser o parceiro, partilhando do sucesso e partilhando também dos obstáculos, das dúvidas e certezas dos seus alunos. Então, ele tem que estar antenado, buscando sempre a resolutividade de determinadas ações, de determinados processos educacionais. Promover a construção coletiva do conhecimento através da partilha e através da pesquisa. O professor EAD, ele não tem que ser egoísta, pegar o saber e guardar para ele. Ele é um professor que ele tem que partilhar o seu conhecimento com os alunos. Não ter medo, partilhar, se não souber buscar, pesquisar junto, criar meios, criar critérios, criar resoluções para o determinado problema daquele momento, para aquele determinado aluno. Aspectos da EAD que merecem destaque. Vamos para o primeiro. O primeiro é que essa estratégia, ou atividade de ensino, ou método de ensino, se une com políticas que vêm sendo implementadas no Brasil e no mundo, que visam a universalização da educação, que visam uma educação igualitária para todos, né? A forma do ensinar EAD ser igual em todo mundo, tá? Segundo, é que a expansão e a popularização do aumento dos computadores vem contribuindo para o uso desse mecanismo EAD como ferramenta didático-pedagógica, que contribui para que a EAD atenda cada vez mais a um número maior de pessoas. Muitas pessoas, gente, estão aderindo a esses recursos da educação à distância justamente por questão de tempo. Antes mesmo da pandemia, a EAD já vinha sofrendo diversas modificações, estava sofrendo diversos acessos, várias faculdades já estavam implementando o ensino à distância. A nossa faculdade mesmo já estava implementando todo esse processo para que a gente já começasse a se familiarizar com essa educação, porque a educação do futuro é justamente a EAD. As pessoas buscam essa criteriosidade do tempo, né? Do tempo de se estar trabalhando e do tempo de se fazer o estudo. Então, a EAD ela tem uma qualidade excelente hoje em relação a anos atrás, como se era feito esse mecanismo de estudo. Hoje, nós sofremos uma modificação gigantesca. A qualidade da EAD, a seriedade da EAD, do curso, né, das disciplinas, de cursos voltados à educação à distância, né, do ensino à distância, vem se qualificando cada dia mais e sendo aderido por muitas pessoas, justamente por essa questão do tempo de se estudar e do tempo de se trabalhar.
Agora a gente vai falar dessa educação à distância no Brasil, tá? Nós tivemos uma concepção dessa educação no geral. Vamos falar no Brasil quais são as nossas maiores dificuldades, quais são as nossas maiores necessidades, quando começou essa educação no Brasil. As primeiras experiências registradas, né, foi no fim do século XIX, pelos idos da década de 1850, quando, segundo Marx, desculpa, em 2004, falou que os agricultores e pecuaristas europeus aprendiam por meios de correspondência. Isso foi a primeira forma de educação à distância, onde, se eu queria aprender as formas de cuidar, ter as habilidades na agricultura, ter as habilidades no rebanho, tinha os cursos por correspondência que muitas vezes nós víamos em revistas, em jornais, nós comprávamos o pacote, né, escrevíamos, comprávamos o pacote e ficava vindo as correspondências e a gente respondendo e enviando. Assim a gente tinha a diplomação, a certificação do curso ao qual nós estávamos cursando. Então era dessa forma, né? Quando ele recebia essas correspondências, ele tinha as habilidades do aprendizado específico, né? Por exemplo, como plantar, ou qual a melhor forma de cuidar de rebanho, como criar galinha, como criar carneiro, como criar porcos. Então vinha tudo por correspondência. Devido a esse processo de informatização tecnológica em relação aos ensinos por televisão, por rádio ou por computadores, ainda não estarem em alta. Nós recebíamos a cartinha e estudava dessa forma. Segundo Dovich, no século XVIII, um professor de taquigrafia anunciou em Boston, num jornal que se propunha a ensinar a matéria por correspondência. Foi daí que surgiu os ensinos por correspondência. Ainda segundo o autor Dovich, em 1840, Pittman, outro autor, né, outro estudioso, iniciou o primeiro curso regular de taquigrafia por correspondência. Para a gente entender, né, quando a gente fala de taquigrafia, o que é a taquigrafia como profissão? Os taquígrafos, né, os taquígrafos chamados, têm a função de documentar por meio de anotação, com a máxima fidelidade, né, com tudo que estão falando, tudo que houve em sessões, por exemplo, tem muitas sessões plenárias, reuniões, audiências públicas e sessões solenes. A gente conta com o auxílio de um gravador e uma escrita de sinais que são chamados e caracterizados como taquigramas para realizar essa tarefa com a maior agilidade possível. Então, não basta só a gente falar e anotar. Eles têm uns códigos, né? Tem os chamados taquigramas, que são símbolos, são sinais de escritas que eles escrevem de uma forma mais rápida, pega todas as falas, apesar de ser gravado também, caso fuja algo das suas anotações, mas aí eles têm a fidelidade de ter um sistema, de ter esse curso como profissão. O EAD no Brasil, ao contrário do que muitos pensam, a EAD no Brasil não é tão recente. Ou seja, essa educação à distância surgiu em decorrência da necessidade social de propiciar serviços educacionais. A sociedade estava ansiando, né, por serviços educacionais aos segmentos da população não adequadamente servidos pelo sistema tradicional de ensino. Então, quando eu não tinha um ensino que eu estava ansiando, eu ia lá, buscava nas ofertas, via aquele curso por correspondência e fazia aquele curso por correspondência, onde o ensino tradicional, né, lá da localidade, não estava me oferecendo. Por vezes, são a única oportunidade de estudos oferecidos às pessoas que possuíam obrigações familiares e ou profissionais
e então impossibilidade de realizar cursos presenciais que exigisse a frequência obrigatória. E é essa característica realmente do EAD, é eu não poder estudar presencialmente, por eu ter outras obrigações profissionais, pela questão de tempo, pela questão de eu só ter tempo de frequentar a plataforma virtual ou um curso no final de semana, mesmo que seja presencial, a distância, desculpa, mesmo que seja a distância, mas eu vou fazer o meu horário, eu vou ter a minha autonomia, eu vou ter a minha organização, eu vou ter a minha disciplina dentro do processo à distância. Então, era caracterizado dessa forma, pela necessidade da população daquela época ter esse anseio educacional. Aí a gente tem os históricos, né? Eu coloquei alguns pontos históricos importantes para a gente relacionar a história da educação à distância, né? Que a gente sabe que ela não surgiu há pouco tempo. Ela, em 1937, houve a criação do Serviço de Radiodifusão Educativa do Ministério da Educação, uma necessidade de informar educacionalmente as pessoas através de cursos pelo rádio. Em 1941, houve o surgimento do Instituto Universal Brasileiro, onde houve cursos por correspondências, cursos técnicos com formação profissional básica. Em 1947, foi quando o SENAC e o SESC, com a colaboração das emissoras associadas, criaram a nova Universidade do Ar, em São Paulo, com o objetivo de oferecer cursos comerciais radiofônicos. Movimento da Educação foi em 1960, chamado de MEB. A Igreja Católica e o governo federal fizeram uso de um sistema de rádio educativo. Criaram uma escola dentro da rádio, com o objetivo de promover a educação e a conscientização, a politização da educação sindicalista. Em 1967, foi criada a Fundação Padre Anchieta, com o objetivo de promover atividades educativas e culturais através do rádio e da televisão, que eram as formas em que a gente tinha essa cultura, né? Essa forma de educação. Em 1970, surgiu o projeto Minerva, com um convênio com a Fundação Padre Landel de Moura e a Fundação Padre Anchieta, cujo objetivo era a produção de textos e programas frutos de um convênio entre o governo federal e a Inglaterra. Em 1972, o Brasil enviou para a Inglaterra um grupo de educadores, tendo à frente o conselheiro Nilton Sucupira, para a elaboração de trabalhos de mudança no sistema educacional brasileiro. Então, eles já foram com o projeto pronto para fazer essa mudança do sistema de educação, implementar, fazer melhorias dentro do sistema de educação. Em 1976, foi criado o Sistema Nacional de Teleeducação, os nossos classificados telecursos, onde a gente tem um curso por televisão. Em 1990, registra ainda a criação da Universidade Aberta de Brasília, na Lei 403 de 1992. Entre 1988 e 1991, houve o processo, né? Processou-se a informatização e a reestruturação do sistema de teleeducação. Então, houve a formalização, né? A gente começou a informatizar e a gente começou a reestruturar esse sistema educacional. Educação superior à distância no Brasil, quando a gente fala é mais visível no Brasil essa educação, essa forma de educar através do ensino superior. Nós vemos muito, né, os primeiros passos da educação, muitas vezes foi através de cursos técnicos e do curso superior. Nós agora estamos trabalhando muito com essa educação básica, com o ensino básico, né,
através da educação à distância, justamente por esse processo pandêmico ao qual nós estamos passando. Então, a educação superior à distância no Brasil, o processo de desenvolvimento do ensino superior no Brasil é um desafio em face de tantas e tão complexas dimensões nelas implicadas. No ano de 1931, havia aproximadamente 20 mil estudantes matriculados no curso, apenas de engenharia, de medicina e de direitos. 2 ou 3 universidades em 1931, tá? E o número indeterminados ainda de faculdades, não eram muitas faculdades também não, no Brasil inteiro. Em 1968, o sistema universitário brasileiro já estava com aproximadamente 31 universidades públicas financiadas pelo Estado, cerca de 11 universidades privadas de caráter confessional, né? Ou seja, de caráter religioso, e uma presbiteriana que ainda hoje existe, que é a Marquesia. Em 2004, desculpa, o censo já havia registrado em 2004 um total de 4.163.733 faculdades, né, universidades e 2.013 instituições de ensino superior. Então, é muita coisa. Dentro de alguns anos, aí a gente vê a necessidade da nossa população de estudar, de fazer com que esse ensino vá para a frente, né? Aí dentro daquelas estatísticas, né, gente, de 2004, onde a gente viu aquele crescimento do número de universidades, nós vamos para o nosso momento atual. Nós tivemos esses dados colhidos em 2019, certo que em 2020 nós só teremos esses dados coletados ao quase o final de 2021, para a gente ter essa proporção de crescimento do ensino EAD. Quantas pessoas fazem EAD no Brasil? O crescimento de alunos do ensino superior em cursos à distância mostra que a modalidade se confirma com a tendência, como tendência no Brasil. E que em 2009 o número de estudantes era de 330 mil estudantes estudando à distância, né? Cada um no seu espaço. Já em 2019, os dados apontaram um salto gigantesco para mais de 1,5 milhão, o que resulta no crescimento de mais de 300% da população, 379% dentro do crescimento populacional. Sendo que nós devemos abrir os olhos em relação ao crescimento de 2020 a 2021, onde esse salto foi muito maior ainda em relação a esse desenvolvimento nessa nova modalidade educacional. O ensino superior à distância, as bases legais foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a nossa lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que foi regulamentada pelo decreto 5.622, publicado no Diário Oficial da União, de 20 de dezembro de 2005, e revogou o decreto que assim existia, de número 2.494, de 10 de fevereiro de 1998. E o decreto de número 2.561, de 27 de abril de 1998, com a normatização definida na Portaria Ministerial número 4.361, de 2004, que revogou, né, a Portaria Ministerial 301, de 7 de abril de 98. Após a graduação lato sensu, estrito sensu, foi regulamentada em abril de 2001, quando a resolução de número 1 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para sua prestação. Então, a pós-graduação lato sensu, estrito sensu, ela foi autorizada a existir no nosso país, tá? Dentro dessas normatizações, dentro desses decretos de afirmação da educação pós-graduativa, né? Pós-graduação chamada. As bases legais da educação superior à distância no Brasil,
estão incluídos nessas modalidades, onde os cursos de graduação e educação profissional em nível tecnológico e pós-graduação devem existir. Dentro do curso de graduação, a instituição interessada, ela deve credenciar-se junto ao Ministério da Educação e solicitar sua autorização de funcionamento para cada curso que pretende ofertar. Isso nós estamos falando de educação à distância, gente. O processo será analisado na Secretaria de Educação de Ensino Superior por uma comissão especializada em analisar todos esses processos educacionais, todos esses processos de educação superior à distância, na área do curso em que a gente está questionando colocar na faculdade ou na universidade, e por especialistas em educação à distância. Então, não é só a grade pedagógica do curso, tem também os especialistas que vão estar de olho, vendo se aquele ensino tem todas as capacitações, tem todas as formalizações e características de um ensino superior. No final, será emitido um parecer dessa comissão, que será encaminhado ao Conselho Nacional de Educação, que é o nosso Conselho Maior de Educação. O mesmo ocorre com os cursos presenciais, tá? Não é só com ensino à distância. Todos os cursos, quando querem ser formalizados, eles passam pelos processos, pelas suas especificidades, né? No nosso caso, tem uns especialistas, né? Tem um corpo de conselheiros, tem um corpo, uma comissão especializada na educação à distância. E na presencial também tem um corpo, tem uma comissão especializada nesses cursos de educação presencial. Então, para cada um tem a sua característica, né? Tem o seu direcionamento. As bases legais da educação superior à distância no Brasil ainda falam. No segundo caso, cursos tecnológicos, o procedimento é semelhante aos cursos de graduação. Tem que ter uma análise de uma comissão especializada e de uma comissão do curso tecnológico. Haja vista que são uma modalidade dos mesmos. Quanto à terceira modalidade, cursos de mestrado, doutorado, especializações à distância, o tratamento normativo foi dado pelo capítulo 5 do Decreto 5.622 de 2005 e pela resolução número 1 da Câmara de Ensino Superior, caracterizada como SES, do Conselho Nacional de Educação, CNE, em 3 de abril de 2001. Fala: os cursos de pós-graduação estrito sensu, que são caracterizados mestrados e doutorados à distância, serão oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim, tá? Para os cursos de mestrado e doutorado. Isso pela União Federal. E obedecem às exigências de autorização e de reconhecimento, tá? Se é curso feito fora, em outro país, também segue o mesmo preceito. Tem que haver o reconhecimento da Universidade Brasileira, da Universidade da União Federativa, tá? Características fundamentais da educação à distância, vamos caracterizar a educação à distância. Ela dispõe hoje de uma diversificação de suportes, suporte de transmissão e de informatização. Quando a gente fala em transmissão, pode ser rádio, televisão, celular, computador, tablet, todos os processos de informatização, é informação, é comunicação, que tornam possível a concretização das duas ideias básicas que estão, né, que a gente vai caracterizar agora. Possibilitar acesso igualitário à educação, coisa que a gente não está vendo dentro desse nosso processo hoje de EAD, uma dificuldade muito grande em tornar essa base educacional igual, coisa que a gente já passava também no ensino presencial, onde o ensino não chegava de uma igual forma para todos os alunos. Então, nós estamos passando pelo mesmo processo e ainda pior nesse processo tecnológico, porque nem todo mundo tem um aparelho, nem todo mundo tem televisão, nem todo mundo tem energia, nem todo mundo tem internet. Então, nós estamos passando pelo mesmo processo. 2.
promover aos estudantes condições próximas às oferecidas na educação presencial. Então, nós temos que nos desdobrar como professor e nos policiar como professor para desenvolver esse trabalho educacional tão qual é feito dentro do processo presencial. Então, nós devemos dar as mesmas condições ou aproximar-se às condições do ensino presencial. Dentro desses conselhos de educação à distância, nós temos os decretos que caracterizam. Nós temos um antigo decreto, que era 2000, né, da LDB, 9.394, de 96, onde, nesse decreto, que foi revogado por outro decreto de 2005, é um decreto 2.494, de 10 de fevereiro de 98, fala que a educação à distância é uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados diferentes suportes de informatização, de informação, utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação. No novo decreto 5.622, de 20 de dezembro de 2005, fala que, atualmente, regulamentada a educação à distância no Brasil, caracteriza como modalidade educacional uma modalidade de educação, onde dentro da educação nós temos a educação básica, a educação profissional, né, a educação básica e as modalidades de educação. Dentro das modalidades de educação, nós temos a educação à distância, a educação especial, a educação profissionalizante, o ensino superior e temos o EJA, educação de jovens e adultos. Essas são modalidades de ensino. A educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental maior e menor e maior, e temos o ensino médio. Essa é a nossa educação básica. Então, hoje nós caracterizamos o ensino de educação à distância como modalidade de ensino educacional, no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou em tempos diversos. Então, essa é a nossa nova característica de educação à distância. Esse é o nosso novo conceito de educação à distância.